E bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, transmitidos e retransmitido pela Move 8, pela Rádio Difusora, e pelo YouTube, e pelo Spotify, e todas as plataformas de áudio e vídeo. Logo, logo teremos novidade, que agora a gente vai ser o quê? Internet, rádio, TV, vamos dominar o mundo, né, Julinha? É isso que vai acontecer. Você, em qualquer lugar da sua vida, vai abrir uma torneira, vai conhecer um artista novo, porque é esse nosso papel aqui, ao invadir as ondas do rádio, das internets e dentro em breve das TVs brasileiras, combinado? Seguinte, gente, não se esqueça de ir até o YouTube, se você estiver pela rádio, vai lá, se inscreva no canal, curta, compartilhe, também tem as redes sociais do Francamente, onde você pode o quê? Indicar um coleguinha talentoso para vir aqui, ou alguém para contar uma boa história pra gente, também é super bem-vindo. Seguinte, falando em boas histórias e falando em artistas e divulgação de novos artistas, ele não é tão novo assim, que já tem história para contar, bastante história para contar na caminhadinha na arte. Acabou de lançar um single, tava aqui antes, gente, trabalhando o quê? Nas internet, porque o artista também é seu próprio produtor, entendeu? O artista é a pessoa que mais tem que investir em si, é a pessoa que mais tem que ter controle de toda a cadeia da economia criativa. E o nome dele é Johnny. Bem-vindo. Obrigado, Tainá. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Então, tá bem-vindo. Fico feliz aí pela oportunidade. Quero agradecer desde já, né? E é um espaço muito importante pra gente ocupar, né? Não só como artista, mas principalmente como pessoa também. É, não existe espaço vazio, né? Todo Exatamente. espaço será ocupado. Eu tenho um pensamento que eu gosto bastante. Não me recordo o autor, mas é que diz que o poder, ele é um espaço abstrato e que ele precisa ser ocupado. Se ele não lembra que é autor, agora a frase é dele, entendeu? A frase mas sua. é de alguém. Mas é maravilhoso isso, porque quando a gente pensa no amplo espaço de internet, a gente vai falar aqui de lançamento de música daqui a pouco, Sim. que hoje é diferente a forma de se lançar música do que era na minha época, que esperava ter uma gravadora para colocar numa rádio, para colocar numa TV, e hoje o artista, a internet possibilita esse espaço do artista se produzir, do artista mesmo gerenciar a tua carreira. É um mar profundo, né? Profundo. Mas existe a possibilidade, né? Não sei se é melhor ou pior do que, né? Eu não sou saudosista, mas tem os prós e os contras, né? Mas calma, chegaremos lá. Quero saber primeiro tudo da sua vida. Tá. Quando Johnny se encontra na vida artística, assim, onde começa esse desejo artístico na tua vida? Vamos lá, Tainá. Eu acho até importante falar um pouquinho de mim para as pessoas que nunca me viram, que não me conhecem, né, e nem sabiam que eu existia até aqui. Eu nasci em Vinhedo e sou cria de Louveira, né? Então morei mais de 20 anos em Louveira. Louveira é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Estamos, para quem não sabe onde a gente tá em Jundiaí gravando. É que a gente tá no mundo todo, então é bom dar uma situada aqui da geografia das coisas, né? Louveira é uma cidade vizinha. Aqui, é que tudo era uma grande fazenda, Com lá certeza. nos antigamente, aí eles dividiram e tudo virou cidade. Louveira é uma cidade hoje com 54 mil habitantes, ao lado de Jundiaí, que tem 400 e não sei quantos mil habitantes. Então você cresceu e viveu grande parte da tua vida em Louveira. Em Louveira, exatamente. Foi lá que eu cresci, foi lá que eu fiz amizades e eu tenho um carinho muito grande pela cidade. E principalmente pelo Jardim Esmeralda, né? Porque uma boa parte de tudo que eu tô fazendo começou ali. Foi ali que a chave virou, foi ali que eu me encontrei nesse universo musical. Por vários fatores também. Qual que era esse ambiente? Quando você tá, assim, pode perguntar a idade? Pode. Eu tô atualmente com 24 anos, faço aniversário daqui uns dias. Eu não vou falar o dia porque fala! eu passo daqui uns dias. Eu também. É dia 9 de julho, tá? Podem me mandar presente, eu aceito. Olha aí. Mas daqui uns dias eu faço aniversário, completo 25. E então ali a minha vivência sempre ali em Louveira, né? Minha mãe trabalhava o dia todo e às vezes eu ficava na rua ali, brincando, porque eu não tinha irmão, por parte de mãe. E aí a gente foi conhecendo, né, o futebol, as pipas, né, eu falo pipa, né, mas... E foi importante essas vivências na minha vida. E porque a gente criou conexões nessa fase, né, da infância, principalmente. Então, nesse ambiente de futebol, pipa, rua...
as músicas estavam presentes nesse ambiente. Então, e eu costumo falar que a quebrada ela é um espaço muito diverso para a música, Sim, né? sim. Então, o forró, o sertanejo, o funk, o rap, o brega. Vou citar o brega porque tem muita gente que escuta, né? Sim. E a vaquejada hoje também que tá em alta, mas eu já ouvi esses ritmos. Então essa mistura, essa diversidade, essa multiplicidade de gênero foi muito importante para minha formação, para minha construção. Então eu fui crescendo com isso, né? E as quebradas são diferentes, mas São tem muitas coisas em comum, né? Quem Com nasce numa quebrada em certeza. Jundiaí, em Louveira, em São Paulo, ou uma quebrada no Rio, tem tantas distâncias, mas tem coisas que são muito Tem coisas que são parecidas. E a parecidas. rua é muito parecido, né? Assim, Sim, independente de estilo musical, de tudo, o viver a arte na rua, o viver as relações na rua, né? Porque daí também você foi uma criança já nos anos 2000, né? Você tem o componente também, você tem o trabalhador que acorda às 5 da que acorda às manhã, você 5 da tem a mãe manhã, solo que fica o sim, dia inteiro fora, daí a comunidade cria as crianças, né? Você tem a igreja neopentecostal do bairro, com você tem certeza. uma teia ali de relações, né? Diversa. E, e o gospel também fez muita parte disso, né? Também. E é importante falar sobre isso, porque isso vai moldando como a gente vê o mundo, essas coisas, Sim, o futebol, porque é o que você falou, né? O que tem em comum em todas as quebradas? O futebol, sim. a pipa. Não tem uma comunidade que eu conheça e que eu passei que não tinha pipa. E eu reforço muito essa imagem, porque as pessoas às vezes têm uma visão de quem empina pipa e olham de uma forma que pejorativa mesmo. Sim, sim. E quando na maioria das vezes, boa parte são trabalhadores, constituíram família, têm filhos. E é importante É a que é tão gente. democrático, tanto futebol, que você precisa só de um campinho e de uma bola, que não. Um campinho é um terreno baldio, Sim, né? Não necessariamente é um campo de futebol. Você não precisa da chuteira, você não precisa da camisa, você só precisa das pessoas querendo jogar e uma e uma bola. bola, E seja lá a exatamente. condição da bola. E a pipa, a questão da pipa é a coisa do cerol, né? Sim, Que essa é a grande crítica com relação, enfim. Mas entende-se também o porquê tem esse lugar competitivo, né? E a pipa também é um fazer que qualquer lugar você exatamente. consegue produzir uma pipa a muito baixo custo. Que criança tem acesso aos brinquedos que são vendidos hoje, aos games que são vendidos, você precisa de uma estrutura, precisa de dinheiro para fazer, para ter, né? Para Sim, sim. consumir. E a pipa também é o fazer coletivo. Exatamente. E eu vou explorar mais a questão da criatividade da pipa. Quando eu falo da pipa, eu tô falando sobre o processo de criação. É isso que eu quero que fique claro. E a nossa criatividade é uma forma de fazer engenharia também, Sim, porque ela tem uma aerodinâmica, ela tem toda uma construção por detrás. E cada pipa é um modelo diferente, vem de uma região diferente. Então as pipas, elas não. Ah, ela foi formada aqui em São Paulo somente, ou só em Minas, ou no Amazonas. Não, cada lugar trouxe um modelo, e aí você tem essa variedade, essa diversidade hoje. E isso é importante, né? E esse processo de construção de colagem das folhas, de você pensar como você vai fazer de tirar essas medidas, é um processo criativo fenomenal. Assim como escrever também é um processo criativo, sim, né? Fenomenal. sim, sim. E porque você tem que ter inspiração, você tem que ter referência, essência, Repertório, né? repertório. Então, assim a gente cresce, né, Tainã? E teve um período da minha vida que a gente enfrentou bastante dificuldade, né? Então, minha mãe, ela teve que operar e eu aprendi a fazer meu primeiro arroz, eu lembro. Eu tinha 8 anos, salvo engano. E isso me marcou, porque a partir daí eu passei a ver a vida de outra forma. Porque quando minha mãe ficou doente, eu não tinha mais alguém necessariamente para fazer um arroz e um feijão lá em casa, né? E ela Uhum. precisava dessa minha ajuda porque ela estava com pouca mobilidade. Então ela não conseguia andar necessariamente, até pela recuperação, pela Aham. orientação médica. E eu comecei a ver a vida de outra forma, né? Porque a responsabilidade ali bateu na porta e não tinha pra onde eu correr. Sim. Ou eu aprendia
ou eu aprendia. E numa das conversas que a gente teve nesse período, minha mãe disse que caso, né, e tudo pode acontecer, se um dia ela se fosse, eu saberia me virar pelo menos no mundo. E Você tinha 8 anos. eu tinha uns 8, 9 anos. E então ouvir isso você começa a entender um pouquinho do que é a vida, né? Sim. Porque não A eternidade acaba ali, né? acaba ali. Então não é pra sempre que você vai ter um suporte Sim. paterno, materno. E você aí, precisa. O brincar de pipa vira mexer com fogo, né? Mexer com fogão, saber. Exatamente. E assim, quando a gente começa a falar desses contextos e você coloca uma criança periférica pro fogão ou para o cuidado do lar, isso é completamente normalizado. Se você coloca uma criança, não, cuidado com o fogão, cuidado com o fogo, sabe assim? A Sim. proteção da criança é diferente dependendo do espaço que você está. Não dá para normalizar uma criança de 8 anos. Eu sei que tem toda a condição ali, sim. né? Morei em sítio também, tem todo um contexto onde a necessidade te faz homem, né? Te faz perder essa inocência, né, da vida, que é poder só ser criança. Tem momentos que tem que ser as duas coisas, né? Responsável do cuidar. Do cuidar. E é interessante isso, porque foi importante para minha formação de visão, sobre o que eu penso. Então, a partir dali, né, a gente vai aprendendo a lavar um banheiro, a cozinhar, pelo menos o básico, para você poder se virar. Então, minha mãe trabalhava e eu tinha que ficar em casa, né? Vou reiterar isso. Então, em alguns momentos, a rua, ela me acolheu, assim. Só que a rua, ela não ama ninguém, assim. Entende? Ela tem esse lado, mas na hora de encarar a vida, é só a gente ver algumas pessoas que estão em situação de rua, e se a gente for conversar com elas, porque eu nunca estive nessa condição e nessa situação. E a gente vê, a rua ela é a expressão máxima, eu acredito, assim, do que é encarar a vida. Porque você não tem apoio de ninguém. A qualquer momento, alguém pode fazer alguma maldade com você. Você está numa situação de ultra vulnerabilidade social. E é importante falar trazer essa questão de vulnerabilidade, porque ela tá para além da quebrada também. Sim. Né? Ela tá nas ruas, as pessoas que estão em situação de rua. Na menina, às vezes, que perdeu o pai pro crime, né? Assim, morreu mesmo, foi embora. Então, falta um pilar. Eu senti falta desse pilar dentro de casa, por exemplo, né? Então, a gente foi vivendo, enfrentei algumas dificuldades, e a gente passa por vários momentos, inclusive de descoberta também. E é importante falar sobre a descoberta, porque eu gosto muito do público adolescente, do público jovem, e eu tenho uma... porque você é jovem. Mas, assim, eu sempre gostei de criança também, entende? Então, as crianças me viam, até por conta dessa questão da pipa. A pipa fascina as crianças da quebrada. Então, eles olham aquilo e falam, nossa, é colorido, porque você precisa de uma coordenação motora. Sim. Assim como o futebol também, né? A criança, ela te vê jogando um futebol ali, ela, eu queria fazer isso. E ela não consegue necessariamente, porque ela não desenvolveu nem as articulações ainda direito, né? Às vezes tá com 4 anos, 5 anos, tá entendendo ali o que é uma bola, o que é um chute, que perna que eu tô chutando, né? Eu sou destro, eu sou canhoto, então... Tá entendendo o mundo no seu contexto geral, né? Para uma criança, a pipa é só um papel no céu, de repente, é um sonho, é uma liberdade, né? Pro adulto ou pro jovem já é uma engenharia, como você mesmo citou aqui, né? Exatamente. Você vê o mesmo objeto de formas diferentes, né? Uma de forma mais lúdica, de algo pintando o céu. E o outro no fazer da arquitetura, né? Como fazer esse papel e esse palito voar. E a gente foi crescendo, sobrevivendo. Já tinha pista de skate lá? Não tinha. Eu morei em um bairro antes do Jardim Esmeralda, foi no São Francisco. Fiquei pouco tempo no São Francisco, mas... Foi no Jardim Esmeralda que eu comecei a entender o que era as responsabilidades, assim, em uma escala maior. Que aí você começa a entender que há uma responsabilidade cívica também.
Sim. né? Existe não só o pai e a mãe, agora existe o Estado também. Sim. Demora pra gente cair a ficha do Estado, né? Exatamente. Nossa, tem criança que já fala, eu vejo uns molequinhos liberal dando entrevista, não sei o quê, de 14, 13 anos dando entrevista, falando que nem um adultinho. Eu falei, gente, eu comia terra nessa época. Com 13 anos não sabia nada da vida. Pra mim demorou esse clique. Também sou de uma outra geração com outros acessos, né? Mas você estava falando da rua, a rua ela também pode cooptar, e quando a gente se entende como sujeito de deveres e direito, né? Quando a gente começa a entender a nossa sociedade para além da nossa família ou dos nossos pares, de quem nos cerca, porque nossa primeira sociedade é a família, nosso primeiro universo, né? Os vizinhos, e aí você vai ampliando, escola, e de repente tem um mundo todo que entra no seu radar de sociedade, inclusive o Estado. Inclusive o Estado. E não é fácil lidar com essas informações, né? Ainda mais numa adolescência que você está em busca da sua própria identidade, do seu espaço. Como que foi esse momento para você? Assim, houve um conflito? O que você buscou nesse momento? Aquele garoto de 8, 9 anos que aprendeu a fazer arroz, que tinha essa vivência de rua, que já tinha essa noção social, quando descobre, para além do Estado, né? Um universo todo para lidar. E na minha adolescência, eu quero enfatizar um ponto, eu passei em algum momento sem perspectiva, sabe? Porque eu não tive uma referência para conversar sobre mercado de trabalho, sobre carreira, planejamento. As pessoas sempre falam, estuda, você tem que estudar, mas eu vou estudar o quê? Como eu consigo fazer isso, né? Acesso, né? Exatamente. E estudar onde? Então, essa questão é importantíssima, né? Porque eu vejo várias pessoas falando isso. E as pessoas falavam isso pra mim. Então, esse peso social, em algum momento, ele bateu na minha porta. Junto com as dificuldades também. E você fica sem saber o que fazer em alguns momentos. O que você vai ser quando crescer? O que é tão eu vou cruel. Ser? Exatamente. É muito cruel. Você pode ser tanta coisa, você tem que se limitar. E você só pode ser se você fizer uma escolha profissional. Porque senão você não é sujeito. O que você vai ser quando crescer? A pergunta não é... Você vai ser feliz? Você vai ser pai? Você vai ser... O que você vai ser? Você tem que ter uma... A pergunta espera uma resposta de uma profissão para te tornar um sujeito. É importante isso. E eu não vi assim, né? Então, chegou um momento da minha vida que eu deixei de sonhar, infelizmente. E você lembra a tua idade, assim? Lembro. 15, 14 anos. Dos 14 até os 16 ali, eu deixei de sonhar. Então, por algumas coisas que aconteceram, pelo ambiente, porque a gente vai vendo que não é da forma como nós pensamos, por exemplo, né? E eu vi várias pessoas também que estavam na mesma condição e situação que a minha, elas foram e elas não voltaram. Quando eu digo que elas foram e não voltaram, algumas coisas marcaram a minha memória. Inclusive, perdi alguns entes queridos aí de cirrose, né? O álcool entra na equação. O álcool entra na equação. Porque outras drogas, né? A gente fala drogas e entra tanta coisa no droga, né? Desde o Rivotril até a cocaína, tudo entra, né? É muito acessível na quebrada. É muito acessível todo lugar, isso. Né? Vamos combinar? Mas lá eu acho que é mais escancarado. Porque você vê... A cada 500 metros, dependendo da quebrada, tem uma biqueira. Então, é muita coisa. Entende? Diferente de outro espaço. Sim. Que não vai ter em toda esquina. De um outro bairro mais elitizado. Entende? Que também vão pra biqueira comprar. Você entende? Então, isso era muito fácil. Então, eu vi várias pessoas indo e não voltando mais. E corta meu coração até hoje, né? E às vezes eu uso algumas expressões, a gente perdeu, era nosso, porque eu tenho um sentimento de pertencimento por essas pessoas. Inclusive, a segunda faixa do meu EP, lançada ontem, é Nosso Menino, né? Então é todo um contexto que eu vivi, eu presenciei, e eu vi um menino num farol. Então isso me acendeu uma luz e eu falei, é o nosso menino, são as nossas crianças. Então se eu não entender isso, né, eu acredito que eu não estou fazendo o meu papel, primeiro enquanto ser humano.
Então é o nosso menino, são os nossos meninos. E o lugar, na minha concepção, Johnny, meu lugar de criança não é no Farol. Eu tenho certeza que se aquele menino tivesse outra possibilidade, Sim. ele não estaria no Farol. Assim como outros meninos que eu conheci que tiveram que começar a trabalhar cedo, porque essa é a realidade. A mãe cria sozinha, não, o ganho não é o suficiente para poder manter a casa e aí tem que complementar a renda. E aí a criança, às vezes, ela abandona o ensino médio. A defasagem na escola pública é só a gente pegar, né? É muito alta. Se a gente for olhar para Quebrada, então, quantas pessoas que eu conheço e não conseguiu terminar? Não é que elas largaram somente. Não quero mais estudar, não é só sobre isso, é sobre a falta de possibilidade. Sobre a falta de possibilidade. Começou a trabalhar. Se eu estudar, eu não ganho grana, né? Esse era o pensamento. Integral, né? E assim, estar na escola e você, primeiro, né? Algumas críticas aí, a base do ensino nacional, a forma que a escola é o mesmo formato desde 1000 e bolinha, né? Carteira, lousa, a escola, o formato, né, da escola não muda. E às vezes o passar conhecimento é só algo conteudista para passar no vestibular, porque o ensino é sobre isso, não é sobre conhecimento. É sobre o quanto você absorve para você concorrer com outras pessoas. E para você ter conhecimento, você precisa ter um bom provocador, um professor que provoque, né, o conhecimento. Um professor que é asa, né? Que te dê asas. Você precisa estar alimentado. Que eu acho que isso é um componente muito, muito importante dentro do ensino, em especial do ensino público, é que as pessoas precisam estar alimentadas. A gente viu durante a pandemia que as escolas fecharam e aí, não, vai ser remoto, uma propaganda do governo, das crianças com iPad. Gente, que realidade aquele comercial estava, que não estava na realidade da escola pública brasileira. Pelo menos 56% do território das pessoas não tinham internet dentro de casa, tem internet de celular. E aí é um outro contexto, né? Também, assim, esse descolar do jovem que vai trabalhar porque não vê futuro dentro da escola, eu entendo completamente, porque são vários fatores, para além da composição de renda em casa, né? E o que você falou sobre o alimento, e o que mais pega para complementação de renda é o alimento. Uhum. Porque às vezes, vamos lá, você suponha que essa mãe ganhe R$1.500 e o aluguel aí de 2 cômodos, eu vou falar de onde eu venho, ali em Noveira, R$900. Então vão sobrar aí R$700. 700? Não, 600. 1.500, 900, 600. R$600. Aí vem uma conta de luz e de água aí dá 150. Aí tem o gás. Se você for fazer uma compra hoje, com a mesma quantidade de dinheiro que você tinha 10 anos atrás, a sua cesta é menor. Bem menor. Quando eu falo de cesta, né, para as pessoas que estão me assistindo, é a quantidade de produtos que você leva para sua casa. E assim, a gente não está incluindo transporte, porque essa pessoa para trabalhar gasta com transporte. Tem outros componentes de vestir, porque é importante que as pessoas estejam vestidas, porque inclusive não é muito bom sair, porque tem alguma coisa no Código Penal também que você não pode andar pelado, não é verdade? Com certeza. Você não pode chegar no seu trabalho pelado, não é? Porque você pode ser preso, inclusive. Então, assim, tem outros componentes também que não deu dinheiro. A única pessoa que consegue fazer o seu dinheiro dar é aquele cara lá, o primo rico coach, que você sobrevive com R$300 por mês e consegue comprar Bitcoin e fazer investimento. Tem esses caras na internet que ensinam isso. Eu não consegui aprender ainda. Quem ganha R$1.000 consegue guardar 300. Tem essa grande falácia também. Essa grande falácia liberal. Não, né? São todas as pessoas que conseguem. E é importante trazer aqui, né? Não é porque um consegue fazer isso que todo mundo vai conseguir. Mas é impossível, Johnny. A gente, assim, quem tá no dia a dia gastando dinheiro com aluguel, água, luz, com transporte, de repente não consegue se alimentar, não tem acesso a remédio. A preocupação dessas pessoas é primária ainda. Primária. Platão dizia, e eu gosto bastante, assim, inclusive eu tenho esse livro em casa, né, A República. Ele dizia que existem 5 necessidades aí primárias, né, e eu vou citar as que eu lembrar.
Primeiro é o alimento. Você tem que ter um alimento. Segundo é um teto. Você tem que ter uma casa. Aí vem a vestimenta e depois vem os outros acessórios, o lazer. Sim. Mas o alimento é a necessidade primária. Depois vem a moradia. E como que essas pessoas estão morando, entende? Como que eu estava morando quando eu deixei de sonhar? Entendeu? Então fica complicado. Porque Eles pegam Platão e transformam no Maslow, não tem a pirâmide de Maslow lá? Que daí tem todas as partes do bem-estar. Aquilo é Platãozinho ali, deram uma higienizada, botaram um negócio coloridinho e aí vocês colocam nos cursos aí, né? Mas tem esse bem-estar primário, o bem-estar social. Social, com certeza. E o bem-estar social, e aí envolve mais bem o Estado, né? Eu não consigo ver essa discussão sem a presença do Estado, por exemplo. Né? Porque você teve um momento na modernidade em que o estado de bem-estar social ele estava em evidência, né? Aliás, ele ficou bem em evidência na Constituição de 88 do Brasil, né? Também. Só não é muito cumprido, mas na Constituição Federal, o Estado tem que promover o bem-estar social. E isso inclui os equipamentos públicos, a gente tem um sistema de saúde que é exemplar e precisa sempre ser atualizado para funcionar melhor, entre outras tantas coisas, né? E outras coisas. E tantas outras coisas. E voltando aqui, né, na adolescência, para a gente terminar o raciocínio, e aí você deixa de sonhar, até depois de um período eu arrumei um emprego, meu primeiro emprego, fez bem pra mim, mas eu não tinha uma consciência assim de quem eu era ainda dentro da sociedade, porque eu acho que a gente tem que ter essa noção em algum momento, e até pra gente tomar algumas decisões. Então, quanto mais informações você tem, quanto mais você se conhece, e é um processo, isso não é eu vou acordar me conhecendo, não, tem todo um processo. A escola faz parte disso, a família faz parte disso, as pessoas do bairro fazem parte disso, do bairro que eu moro, né? O que essas pessoas conhecem? O que a gente está conversando ali? Entende? Qual é o assunto tratado ali? São só problemas? Na quebrada, na maioria das vezes, são só problemas. Não são ideias de novos empreendimentos, como em bairros elitizados. Porque a preocupação, vamos lá, é primária. A fome, e eu vi isso. Eu vi muita gente vindo para São Paulo porque já era difícil de onde veio, né? Ganhava R$10 por dia. Quem sobrevive ganhando R$10 por dia trabalhando 12 horas, 16 horas por dia, numa condição insalubre? E essas pessoas vinham para cá e eu via isso. Então, e a gente sente isso, e essa energia acaba ali fazendo parte do cotidiano. Fazendo parte do nosso cotidiano também. Você não discute ideias. Você não tem condições de discutir ideias. Você discute sobrevivência. Sobrevivência. Então, e aí em algum momento da minha vida, assim, né, a gente... eu fiz parte de um projeto que chama Expressão Jovem, ainda na adolescência. E inclusive foi de lá que eu saí pro primeiro emprego. E eu acho importante trazer essa vivência, porque lá foi onde o hip hop, ele entrou no meu DNA, entendeu? De uma vez por todas. Entrou no meu DNA e foi lá que eu escrevi a primeira letra também de rap. E era um projeto do município. Era um projeto público. Uma associação. Eu acredito que é uma associação. É o Itacolomi. Enfim. Depois vocês pesquisam lá, Itacolomi. Mas é uma associação, se não me falha a memória. Mas enfim, é uma organização que é do terceiro setor. Tá. E eles faziam um projeto, e dentro desse projeto que eles ofereciam, um projeto pedagógico. É importante falar isso. Por que pedagógico? Porque existia uma finalidade para além de criar uma socialização ali das crianças, dos jovens que estavam em situação de vulnerabilidade, porque esse era o público deles. Sim. Jovens em situação de vulnerabilidade. E era no Santo Antônio esse projeto, em frente à Bica. O Santo Antônio é um bairro de Louveira, que Louveira é uma cidade que ela tem uma característica que ela é dividida pela Anhanguera, né? E aí o bairro, você tem um perfil populacional e o que chamam de centro tem um outro perfil, e ali fica muito claro uma divisão social, inclusive, né, da cidade. E esse projeto ele tinha várias frentes.
Tinha a frente do break, tinha a frente da educação social, tinha a frente do grafite, tinha a frente da convivência ali também, porque tinha um professor, inclusive... se eu for citar nome, eu vou ter que citar o nome de todo mundo no projeto, então eu não vou citar nome. Mas ele dava Recrearte. E ele sabe, se ele estiver assistindo aí, quem que é. E era importante, porque eram 5 dias da semana e um dia era teatro. Fechou 5. Você tinha essa disposição de atividades. E eu, especialmente, gostava mais do grafite, até porque na rua você vê muitos traços, né? Sim. Tanto com sombra, como traços sem sombra. E eu gostava, porque eu sempre gostei de escrever também. Desde pequeno, às vezes eu escrevia. E uma vez no ensino fundamental 2, eu tava na fundamental 2. Eu escrevi uma poesia e eu tinha tirado 9, assim, sabe? 9,5. E aí... isso me interligava os traços, os riscos, sabe? Pô, eu pegava uma folha, eu tenho que falar algo aqui nessa folha. E o grafite trazia muita referência disso. Porque não é só uma letra, não é só um rosto. Não, é tem uma história, ali, né? tem um significado. Sim. E isso era importante pra mim. E ali no grafite tinha um professor que ele curtia um rap. Então, e eu escutava muito RZO, eu escutava muito Sabotagem, escutava Sabota, e é outra referência, assim, que deu o pontapé pra mim entrar no rap. E começar a escrever, porque quando eu ouvia Sabotagem, eu também tinha vontade de escrever. Quando eu ouvia Detentes do Rap, Mano Reco, Maurício DTS, pra mim era o máximo, assim, né? A ideia é forte, essa música ecoa até hoje aqui dentro de mim. A ideia é forte, né? E eu tinha vontade de escrever quando eu escutava isso. Então, às vezes a gente tava ali no grafite, na atividade, ele soltava um som e era uma forma também de eu desabafar com alguém, né? Porque a gente carrega muita angústia também, por não ter vários acessos, horizontes. E eu não tinha perspectiva, eu tava meio sem perspectiva nesse momento, nessa fase. E ali a gente escreve em um momento que esse projeto ele criou outra frente e era um grupo de mulheres que elas atentaram para alguns adolescentes e jovens que estavam muito mais vulneráveis no contexto rua. E elas perceberam e elas criaram essa frente de quarta-feira. E aí elas deram muita autonomia pra gente fazer o que vocês querem falar? Não, nós queremos falar de rap. E aí tinha uma caixinha de som lá, entendeu? E aí o que acontecia? Eu encarnei com aquela caixa de som, eu falei, tem caixa de som, tem microfone. E ali eu comecei a soltar as primeiras palavras. E tinha um menino que ele também ia, né? E ele sabia rimar, e eu não sabia rimar, mas eu achava interessante. E ele começou a rimar, né, na caixa de som, e aí a gente, numa das quartas-feiras, e eu achei aquilo o máximo, incrível, eu falei, é isso. E aí toda quarta-feira eu tinha um prazer de voltar ali, porque nessa fase da minha adolescência, a minha atração era a rua. Então a rua te dá muito mais liberdade, né, pra fazer, enfim, uma série de coisas às vezes que não vai te trazer um retorno, entendeu? Sim. Que é aquele prazer momentâneo. Aquela fuga do dia, né? Fuga. E vira um refúgio, né? Querendo ou não. E foi interessante porque nessa caixinha de som a gente começou a rimar, a cantar, e aí sai a primeira música nossa, a gente começa a ensaiar nessa caixinha de som, e aí a conexão só foi aumentando. Só foi aumentando. E aí a gente começou a colocar alguns beats do Sabota também, e a gente estudou antes disso também, de construir a nossa primeira letra nessa frente de quarta-feira, uma letra do Sabota que se chama Nem Tudo Está Perdido. Eu lembro do Sabota, do Rapping Hood, e tem mais alguma pessoa, se não me falha a memória, cantando também. E essa música é um resgate, e eu lembro que elas abordaram de forma tão pedagógica que eu entendi o que elas quiseram dizer. E ali a minha perspectiva, ela começou a acender, né? E aí eu olhava porque eu só via a música como uma referência, era o meu refúgio, entendeu? Então,
pô, o que que eu vou fazer, sabe? Era a forma que eu me encontrei de me expressar, de conversar e tem muito significado. E de ter acesso às coisas, De ter né? acesso. Porque, afinal de contas, a gente tá falando de um período em que o rap, inclusive o internacional, ele tava muito na televisão, né? O rap Sim. brasileiro demorou pra acessar a televisão. Quem fez esse papel foi o Sabota. De estar no Carandiru, de aparecer. A MTV também tinha, né, o Rapping Hood. Foi o Rapping Hood ou o Taíde? Acho que foi o Rapping Hood que fez um programa de rap e que depois foi também o... Ai, do Racionais, gente, que veio aqui. O KLJ. O KLJ, que KLJ apresentou eu o programa. lembro. Tinha o Manos e Minas. Manos e Minas. Que teve o Max B.O. também como apresentador. Então, isso começou a acontecer na mídia de massa. Eu lembro muito do Elião falando pra mim que o Racionais tinha uma postura de não ir na televisão. Tinha todo um contexto pra não ir válido. Aí o Elião olhou pra mim e falou assim, Tainã, a galera da minha comunidade, da minha periferia, assistia Faustão. Eu tinha que estar lá. O pessoal tinha que me ver, porque era lá que eu vou representar. Lá que a galera que eu represento tá assistindo. Por que não ocupar esse espaço? O Elião me falou isso, bateu muito forte assim em mim, né? Porque também o rap, ele vem dentro de um contexto de reivindicação. Dentro de um contexto histórico que... Até entrevistei o Beto Cruz aqui outro dia, que é um MC, e ele fala, o que humanizou o homem preto foi o pagode anos 90. Foi quando o Homem Preto começou a falar de amor, porque a gente tinha um contexto do rap, de enfrentamento, de confronto. O Racionais gravando Sobrevivendo ao Inferno, que eu acho que é um marco histórico, que se não fosse Racionais, talvez isso teria sido mais um negócio que teria passado, mais uma violência que o Brasil teria passado pano, claramente, e ninguém discutiria mais o que foi aquela chacina, né? Aquele assassinato coletivo que aconteceu no Carandiru. Então, o rap, ele vinha no enfrentamento também, né? Nessa força. E o Sabota era muito sagaz, muito inteligente, de ir ocupando espaço, né? De entrando e de fazendo conexão com gente de estilos diferentes de som, né? De costurar outras coisas, né? O que me chamou a atenção no Sabota... primeiro é a alegria que ele tinha, entendeu? Era uma letra que não era uma letra... Porque é o que você falou, né? O contexto era a revolta. Sim. Mas eu ouvia as letras deles, eu não conseguia sentir... Tinha uma crítica social, a realidade estava escancarada ali. Só que era algo diferente, né? É uma identidade minha também, né? Tem outras pessoas que se identificam com outros grupos, mas o Sabota, ele virou uma chave, assim. E quando eu ouvi, a primeira música que eu ouvi dele foi o Rap é Compromisso, inclusive. É compromisso. E eu gosto muito dessa palavra, de compromisso. Eu acho que a gente tem que começar e terminar, a gente tem que... Assumir o compromisso até o fim, né? A postura. No fio do bigode, vai na postura Não, até o final. eu vou até o final, vou fechar esse ciclo. E é importante fechar ciclo. E aí, né? Esse projeto, você ficou até que ano? Eu fiquei até quando um ano e meio, mais ou menos. Eu não Porque lembro. daí despertou não, aquela sementinha dentro de você, do moleque da pipa, começa a brotar. Exatamente. Né? Mas aí, floresce pra onde? E aí foi lá que, inclusive, eu arrumei meu primeiro emprego. E foi importante isso, porque eu não tinha conhecimento sobre o mercado de trabalho. Eu já tinha vendido trufa na rua, eu sempre fui vendedor. Ó. Entendeu? Eu tá dando um sorriso aí, porque quem vai assistir aí tá... Mas eu sempre fui vendedor. Mas sem demagogia. Que mais você vendeu? Sem demagogia. E aí, trufa, a gente tava na rua. Sempre assim. E eu arrumei esse primeiro emprego de carteira assinada como assistente administrativo. Uma oportunidade incrível numa empresa de engenharia. E ali eu comecei a tomar outros rumos, Então eu termino o ensino médio ali, só que eu não tinha uma projeção, assim, uma instrução, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o quê? Não em sentido dessa coisa, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ser o que a sociedade quer. Não, é importante a gente ter uma profissão, Sim, porque claro. a gente precisa de renda pra gente pagar nossas contas, pra gente patrocinar os nossos projetos. Sim, sim. Importante falar disso. E eu fiquei um período assim, sem acessar o ensino médio, nada sobre estudo. Então eu terminei em 2016 o ensino médio, até fiz o Enem,
eu tinha tirado uma nota de 500, era 505, eu acho. Mas era 500, não passava de 550. E ali não consegui nenhuma oportunidade pelo ProUni. E nas federais, muito menos. Então fiquei 2 anos sem. E aí, um momento da minha vida, e nesses 2 anos trabalhando, terminei esse contrato, porque eu trabalhava de aprendiz, né? Arrumei um emprego numa empresa de papel. Também sou muito grato pela oportunidade que me deram. Mas assim, não tinha, sabe? Até um dia eu passar por uma situação muito difícil, assim, no trabalho e tinha um cara, e aí é importante falar isso aqui também, tinha um cara que ele ficava pegando no meu pé, ele era no finalzinho, assim, faltavam uns 3 meses pra sair da empresa e eu não sabia que eu ia sair da empresa. E esse cara entrou lá, nessa empresa aí de papel, e ele falava assim pra mim todo dia: o que você leu hoje? O que tá acontecendo no mundo? E todo dia ele fazia essa pergunta. E aí, com isso, eu fui ficando... ele me tirou de uma zona de conforto. E eu comecei a ler. Eu comecei a ler todo dia. Um ou dois sites de notícias. Colocava G1 Notícias, UOL Notícias, enfim, Infomoney. E aí eu fui pesquisando diversos sites. E até que uma menina me falou também de um projeto que tem em Louveira, inclusive, de um cursinho popular, comunitário. É o Fox? O Fox. Grande professora Ana. Isso. E aí eu passei pelo Fox, que foi uma vivência incrível. E ela fala: isso em 2000... os meus meninos, Ana. Isso foi em 2018. Ano da eleição, inclusive. Foi bem intenso, assim, esse período de pré-vestibular. Porque eu não tinha base nenhuma. E nesse cursinho tem uma prova diagnóstica. Diagnóstica, não classificatória, é diferente. É para medir como a gente está nas diversas áreas do conhecimento que aquela prova ali, ela exige, né? E eu mandei bem mal, assim, eu acertei menos da metade. E eu lembro que eu fui numa... Aí eles faziam uma devolutiva, né? E eu acho que eu tinha sido a pior pessoa do diagnóstico. Então, e aí quando eu fui fazer a entrevista, porque a gente faz uma entrevista, porque é um projeto sério. Sim. E aí eu voltei lá, tinha mandado mal, não sabia. Tive a devolutiva e falou: ó, você acertou tantas questões e isso. E aí eu comecei a olhar, falei: eu tô muito defasado. E eu não sabia, eu não tinha noção do que era uma equação de segundo grau, né? A esse nível. Porque faltou essa base. E a escola pública, não que a culpa é da escola pública, mas em determinados momentos eu não tive aulas de matemática. Assim como de física, né? Faltava professor. A realidade da escola pública, falta professor. Sim. E isso... Então, e a estrutura de ensino já corrobora também. E aí eu coloquei dentro de mim, assim, depois daquela devolutiva, e eu lembro que eu fui de bicicleta pra atravessar a cidade, sair do Santo Antônio, lá do Jardim Esmeralda, pro cursinho. E pensando, né, não fiquei triste. Foi bom aquela devolutiva porque eu coloquei dentro de mim, eu falei: eu vou voltar lá e eu vou fazer diferente. Próxima prova que eu fizer, eu vou acertar pelo menos metade. Eu não fui, vou acertar quase tudo. Não, vou acertar metade. Tá dentro da minha possibilidade acertar metade. E eu me conhecia. Então eu coloquei essa... E aí eles fizeram outro simulado, eu acertei mais da metade. E aí teve o vestibular da Unicamp, né? E o Enem. E o vestibular da Unesp também. E aí eu fiz o vestibular da Unicamp depois de 6 meses de curso intensivo. E aí eu tive que pedir a conta do trampo. Por isso que eu falei pra vocês que... esse cara entrou lá nesses 3 meses, eu nem sabia que eu ia embora. E eu comecei a ler e eu tive essa coragem dentro da minha... Falando de mim. Sim. Porque o que a vida quer da gente é coragem, né? Sim. É coragem. E aí foi muito interessante. Isso é Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa. Eu pedi a conta e ter que pedir a conta pra encarar algo que eu nunca tinha feito, que eu não era bom. É difícil, porque imagina, você que foi um aluno que estava lá, que fez a prova, que aí se comprometeu ali a acertar pelo menos metade. Um garoto que estava sem perspectiva, mas estava no trampo, sendo provocado.
E o trampo é renda. Acima de tudo, o trampo é renda. Aí a Unicamp, a gente pensa, né, que as... Eu não sabia nem o que, como que... Não, porque escolas, faculdades, universidades, né, estaduais, federais, elas são tão inalcançáveis, né, porque fica restrito a quem estudou em escola particular e aí faz cursinho e aí não tem que trabalhar porque pode se dedicar só ao estudo, né. Esse lugar das universidades públicas, ele mudou bastante, ainda bem, né. Mas ele sempre teve esse lugar, só estuda em universidade pública quem tem grana. Foi o que eu ouvi na minha época de vestibular, inclusive. Né? O acesso e à até escola hoje, pública... às vezes, a gente ouve, Tainá. É um viés que ele é bem forte, assim. E eu entendo até. Então... Você foi fazer Fui fazer o Unicamp, Nesp, Unicamp mas e aí fiz você o já Enem. tinha determinado o que você queria ser, que caminho você queria seguir? Quando eu pedi, antes de pedir a conta, esses 3 meses foi de reflexão, porque uma semana que esse cara entrou, eu já comecei a ler. Então, foi muito... ele tem... Professora Ana e com o tio do trabalho. E até hoje eu falo com ele, assim, eu tenho um WhatsApp dele, às vezes eu agradeço ele, porque ele virou uma chave, assim, ele me tirou da zona de conforto. Sim. E eu poderia dar um passo além. E ele falava, e ele falava sempre pra mim, você é novo, cara. Não que esse trabalho não seja digno, mas você é novo e você tem que explorar outros horizontes. Sim. E eu não tinha essa ambição. E é importante ter ambição. Claro. Mas só tem ambição também quem vê perspectiva. Como você vai ambicionar uma coisa que você desconhece? Desconheço. E aí, só que isso foi antes de... Mas prestou pra quê que você não contou ainda? Vou só voltar pra galera não se confundir. Antes de eu entrar no cursinho, esses 3 meses que ele ficou lá, e eu pedi a conta, né? Do emprego, tinha que ajudar na renda da família e tal. O cursinho, ele não tinha voltado totalmente, porque ele não tinha começado, na verdade. Então, eu tive que tomar essa decisão de pedir a conta antes do cursinho começar pra eu me dedicar ao máximo. Porque eu já entrei com a alma, entendeu? Uhum. Eu falei, ou eu vou entrar pra fazer valer, fazer acontecer, ou não vai rolar. Então, eu entrei de cabeça, estudei esses 6 meses, todo dia eu escrevi uma redação. Todo santo dia de manhã, das 9 às 10. E no cursinho eles têm uma estrutura muito boa, uma metodologia muito boa. Então, para incentivar a nossa autonomia, e eu nunca tive autonomia, né? Porque eu não sabia como fazer, onde buscar. E eu tive algumas bases, prestei o vestibular para a Unicamp, e eu decidi que eu queria fazer administração. E aí eu fui a fundo, né? Eu falei, mas só tem administração de empresa? Porque eu queria também um viés mais social. E aí eu descobri que tinha administração pública na Unicamp também. Então, aí no momento da inscrição do vestibular, eu coloquei a ADM em primeiro e a ADM pública em segundo. E antes de eu finalizar a inscrição, veio uma chave e falou, mas você tem que olhar a ementa do curso, o plano de integralização do curso, você tem que olhar o que vai ser oferecido, o que vai ser falado nele. E aí eu fiz uma comparação, foi a primeira vez que eu entrei no site da Unicamp, fucei, e foi muito interessante para mim, porque quando eu vi que a administração pública ela abordava alguns conceitos mais voltados para o lado social, da administração pública federal, como funciona o orçamento, e eu falei, eu quero fazer isso, para entender como que o nosso dinheiro ele é gasto, sim, como que essas decisões elas são tomadas, por onde que isso passa, como que é esse processo. Então eu comecei, né, e eu entrei com um senso questionador no curso. Então eu finalizei a inscrição, coloquei a ADM pública em primeiro. E aí veio o vestibular da Unicamp, fiz primeira fase, passei para a segunda fase, fiz segunda fase, veio o vestibular da Unesp, fiz primeira fase, fiz segunda fase, veio o Enem também. Aí eu não tô falando na ordem porque eu não lembro, mas eu fiz essas 3 provas. E aí passaram-se, eu acho que uns 2, 3 meses aí, eu recebi um e-mail primeiro da Unesp, sabe? Um SMS também. Parabéns. E aí eu achei que era algo tipo de promoção, sabe? De celular. E aí eu vi lá que tinha parabéns, aprovação. Você ganhou um pacote de dados. Exatamente. A aprovação na Unesp tinha cantado, tinha que aparecido campus? E tinha vindo. Campus de Araraquara. E aí eu falei, eu vou me matricular na Unesp.
Pensei, já pra me garantir a minha vaga, porque eu queria estudar. Então, aonde... Tava definido. Tava definido. O resto não depois importa. é problema pro Johnny de mas amanhã. não tenho dinheiro, mas se eu trabalhei... Problema pro Johnny de amanhã. Johnny de amanhã, eu falei, eu arrumo um bico, eu vou pro Farol vender trufa. Eu falei, já vendi trufa na rua, não tenho vergonha. E nem que eu tenho que vender trufa. E é digno isso. Nem que eu tenho que fazer alguma coisa pra levantar um dinheiro pra ficar lá, mas eu vou estudar numa universidade pública. E aí passei na Unicamp também, veio a notícia, foi aonde eu falei, eu vou pra Unicamp. Que tu perde casa. Não só por isso, porque algumas pessoas que já estavam lá tinham dito sobre o apoio que ela dava em relação às pesquisas, o incentivo e o ensino na época que eu entrei tava muito bem comparado às outras universidades aqui no Brasil. Então, da América Latina, se não me falha a memória, era a segunda. Sim. Entende? Meu marido passou 18 anos da vida dele na Unicamp, ele é pós-doutorado lá, né? E a vida inteira. Foi muito bom pra mim, assim, foi uma notícia muito boa. E aí, utilizei a nota do Enem também pra tentar PUC. E aí, consegui também a aprovação. PUC Campinas ou São Paulo? Campinas. Consegui aprovação na PUC e também, no segundo semestre, consegui a aprovação numa universidade lá em Brasília, em Direito. Então foram... Olha, cursinho Fox, parabéns, viu? Foram, assim... Foi muito gratificante. Isso que ano que foi mudou isso? Minha vida. Isso foi em 2000 e... Eu tava em 2018, fiz o cursinho em 2019. Já recebi essa enxurrada logo no comecinho do ano. Porque a matrícula é em março. Matrícula presencial. Então eu já sabia o que eu tinha que preparar para a matrícula na Unicamp. Quando veio a aprovação, eu já olhei tudo o que eu tinha que fazer. Já corri contra o tempo, já fui ver casa para alugar. E eu morei fora 3 anos, né, sozinho. Então, em relação às coisas básicas, às responsabilidades básicas, por isso que nos 9 anos eu não entendi. Mas quando... Fez sentido lá. Do aprendizado. Porque eu já sabia me virar. Eu não... vou pra uma cidade de fora, eu vou cozinhar. E eu lembro que eu peguei quando eu pedi a conta desse emprego, foi difícil, porque eu tinha que ajudar na renda de casa. E a gente tinha acabado de sair de uma dívida, então tava bem abalado, assim, psicologicamente, porque... E pedir a conta, assim, pra encarar algo que eu nunca fui bom, eu nunca gostei de estudar, entendeu? Eu entendo. Não é que eu não gostava de estudar, não era cultural pra mim. Sim. Entende? E a gente continuou caminhando. E aí você assume lá a sua vaga na Unicamp. Assumi minha vaga na Unicamp. Vai morar fora. Fui morar em Limeira. Aí a cabeça faz também abre completamente. Você perde aquela segurança de estar entre as pessoas que você reconhece a cara, né? Porque se acorda de manhã, você não tá mais reconhecendo a cara das pessoas. Você vai na padaria, não é mais o tiozinho da padaria do dia a dia, né? São outras pessoas, são outros pessoas. Mundos. E nesse momento de Unicamp, de estudo, você estava escrevendo? Aquele pergunta. Moleque lá, ele continuava a canetar? Boa pergunta. Esse menino ainda escrevia. Você tinha um caderninho? Esse menino escrevia. Era, assim? Eu tenho um caderno lá de 10 matérias. É um caderno do Estado ainda. Que é o caderno que ele usou primeiro, segundo e terceiro colegial, porque dura. Dá dos 3 anos o mesmo caderno, ainda mais de 10 matérias. E ainda dá pra compor. Dá pra ter um disco lá dentro. Ah, tem mais. Acho que tem mais de 40 letras. Assim, caramba, que eu fiz de 2019 pra frente. Então, antes tinha mais. Quando você entra na universidade, você consegue... esse seu lado artístico, ele continua... Não é só o lado artístico, que eu acho até pouco falar que é um lado artístico, né? Porque é quase uma necessidade vital. Escrever, né? E aí, como o Johnny é artista, para além do administrador público... E foi uma fase assim, Tainá, e é importante falar... que eu só tava escrevendo, então eu já não... Porque assim que eu cantei que eu lancei a minha primeira música, lancei assim, eu escrevi. Eu comecei a me apresentar em alguns lugares. Então, né, tinha uns encontros, umas festinhas lá no EJ, e a gente tinha a oportunidade de cantar lá. Então, isso era gratificante pra mim. E
nas escolas, a escola também teve um papel fundamental na minha vida. Porque eu começo a cantar no Expressão e quando tinha concursos final de ano, a escola abre um concurso de talento, um show de talento. Tava eu lá cantando, tava eu lá... Ainda existe isso? Porque eu lembro das gincanas escolares, que era muito comum, Sim. assim. E aí as escolas ficavam o ano todo preparando várias vertentes. Era teatro, era banda, era qualquer coisa, né? Porque uma escola... O negócio de competir entre escolas, assim, era incrível, era incrível. Então, as escolas também tiveram um papel importante. O Resende, né, onde eu passei, o Patriarca, lá em Vinhedo. E, inclusive, no Patriarca, eu tive a oportunidade de compor eu e mais algumas pessoas, o Renan, não sei se ele vai assistir, mas enfim. Vai, hein, Renan? Dever de casa, a gente vai fazer chamada oral que eu não vejo pauta. ele, nunca mais eu vi. A maioria das pessoas que estão nem sei onde estão, assim, na verdade. E a gente compôs nessas gincanas entre salas, cada sala era um país. E a gente ficou com o Canadá. E eu lembro que a gente fez um funk em cima do Canadá, sabe? E aí a gente escreveu pros meninos cantarem. Eu falei, não, funk é mais fácil, dá pra vocês cantarem. E chegou na hora de apresentar, ninguém queria falar. E todo mundo tava num monólogo, sabe? Só uma pessoa falando. E aí eu falei, vamos lá, Renan. Eu falei, se eu cantar, você vem junto? E ele veio junto, e eu lembro disso. Eu apresentei ele do meu lado. E a gente conseguiu ali a escola inteira, porque era diferente, né? Sim. Eu já estava acostumado a escrever. E aí, fechando aqui, né? Trazendo para a universidade, sempre estava escrevendo, sempre estava... Eu não escrevia com tanta frequência, de tipo, todo dia, mas final de semana eu sentava, abria o caderno, é a hora de eu colocar a minha cabeça pra pensar e vamos fazer algo diferente. Quase terapêutico. E no primeiro ano, eu já tive contato logo com um sarau, assim. E tinha uma batalha de rima lá em Limeira também, a Batalha da Gruta. E era na Praça Toledo de Barros, salvo engano. Não sei, não vou lembrar o nome da praça. Mas era onde tinha um coreto. Rapaziada vai saber onde coreto, é. Gente. Praça do Toda Coreto. cidade tem uma, vamos lá, tá fácil. E dava mais de 150 pessoas ali, era toda sexta-feira a batalha. Cara, eles tiveram um problema, tinha um problema assim, porque tinha prédios ali no centro, então ninguém queria o barulho. E aí você tava ali gritando, o que vocês querem ver? Sangue. O grito da batalha, eu acho que era assim, ó, MC... Eu acho importante falar que o sangue faz parte da batalha. Eu acho importante, porque assim, né? Tem poder público que entende a batalha como... É bom contextualizar, né? Contextualiza, porque assim... incitação à violência, a galera tá pedindo sangue, vai sair briga. Não, né? Não, é cultural da batalha. É um repente na cidade grande, né? Sim. E o grito, eles tinham um grito bem bacana, que era 2 MCs, vem aqui travar a luta, porque aqui é a batalha da gruta, e aí eu não sei terminar. Enfim, mas eu lembro dessa parte, era legal porque esse sentimento une as pessoas, né? E nesse mesmo ano de 2019, onde eu descobri essa batalha lá em Limeira, teve um sarau, Resistir a uma Arte. Inclusive, tem Instagram, tem Facebook, dá uma conferida lá depois. Que uma professora... Juliana, não sei o nome completo, mas Juliana Pires. Ela idealizou esse projeto dentro da FCA, que é o campus que eu estou. Que é um campus isolado, é um campus em Limeira, não é um campus em Campinas. Que tá ali um instituto ali dentro de Barão Geraldo. Sim. Então fica muito... É a periferia da Unicamp. E é importante falar isso. Porque eram poucas atividades culturais. Você não tinha quase nada de atividade cultural lá no campus. E aí ela veio com essa proposta de fazer um sarau. E ali acendeu outra chama, porque eu fui o mestre de cerimônia do sarau. Então, iniciei ele, fechei ele. E aí... e ali o sentimento só aumentando. Só que eu não tinha nenhuma música gravada ainda, assim, oficialmente. Porque era difícil pra mim gravar. Eu não sabia também como fazer. Então... participei desse sarau, aí veio a pandemia em 2020 e 2021. Foram momentos bem delicados, né? Sim. Que a gente passou, várias pessoas aí se foram. Perdi também uma pessoa na minha família, infelizmente. Mas... E aí retornamos com as atividades presenciais em 2022, que é aí onde foi o start, porque o sarau veio e despertou um gatilho muito grande em mim. Porque era um sarau...
dentro de um espaço totalmente elitizado e que as pessoas não sabiam que era sarau. Entende? As pessoas elitizadas não sabiam que era, elas nunca tinham participado de um sarau. Porque o viver coletivo é diferente, não tem a rua, não tem a democracia e a diversidade que só a rua traz, né? E ali, né? E ali eu apresentava as atrações mandando sempre uma rima. Então eu ia chamar uma atração, o pessoal tava se arrumando, vamos arrumar o som, vamos preparar, porque cada apresentação exige um palco diferente, né? Uma estrutura de palco, uma disposição de palco diferente. E aí eu chamava na rima, e a galera começou a interagir. E a gente até criou um grito, né? E aí o sarau, ali eu senti que ia criar raiz. Assim, eu falei, já existe, mas vai criar raiz. E criou raiz, porque agora todo ano tá tendo. E aí, 2022, que foi o ano passado, foi onde eu tive o start, eu gravei minha primeira faixa, quando eu compus, né, a minha primeira letra, assim, que eu vi, depois de estudar bastante, porque é importante falar isso, que quando eu escrevia, eu não estudava necessariamente o que eu tava cantando. Eu comecei a estudar depois de um tempo. Na pandemia eu comecei a estudar o que eu tava cantando. Métrica, estudar conteúdo, forma o conteúdo, porque tem esses dois lugares. O rap, ele é um gênero. Sim. E eu entendi que existiam outras vertentes dentro do rap. Então, eu cheguei num momento que de acompanhar algumas batalhas de rima, eu falei, as formas de rimar são diferentes. E algumas formas de rimar já propõem uma melodia própria. Entendeu? Sim. A grandiosidade disso. E aí, eu não sabia o que era métrica, eu não sabia o que era flow, que a gente tem que sentar e tem que estudar, porque eu falei, eu vou fazer algo igual, entendeu? Não vai rolar. Pra fazer mesmo, mas o mesmo não quero. Do mesmo não... E aí eu comecei a estudar. E aí eu lembro que tinha um menino numa Expressão Jovem que ele escutava Lil Wayne já lá. Nossa. Entendeu? Então o Lil Wayne, ele trouxe Tem vários caras que usam dente de ouro por conta do Lil Wayne. Sim. Né? As tatuagens no rosto, monte de Lil, os dreads que é por causa ali. Do Lil Wayne. Também. Johnny Lil aqui com você, tô brincando. Exatamente. Então, é importante falar, porque ele foi uma influência para algumas pessoas. Sim. E principalmente no contexto que eu tava, eu vi que os meninos se espelhavam muito nele. Aí depois veio o Tiga, enfim. Só que eu não ouvia muito trap. Tava enviesado no boom bap, raiz. Sim. E aí... E eu comecei a pegar vários estilos de músicas diferentes e estudar mesmo como que ele construiu isso, né? O RZO, por exemplo. A primeira vez que eu vi um flow diferente, antes de eu escutar Sabotagem, foi o RZO. Num som deles... Em Perituba, na vila, castiga sem dó, os tiros pegam só. Tá. Eu já cansei de ouvir, eu não sei o nome dessa música. Morte aqui, morte ali, tá cada vez pior. Então confira. Meu rap é assim, sentimento na rima. Então eu falei, é diferente a forma que ele rima. E aí eu me aprofundando, eu conheci o DBS também, que é outra DBS. referência. E aonde eu escutei também o Clã da Vila. E essa essência que os caras trouxeram nessa época foi... Eu entendi depois que eu comecei a estudar e fui ver que era uma função, era uma família. Os caras eram uma família. Sim. E aí eu comecei a entender que a Zona Oeste era um movimento. E aí eu falei, opa, então eu escutei RZO, do RZO, escutei DBS a quadrilha, porque eu vi som dos caras juntos. Aí o Sabotagem também com o DBS, no respeito para quem tem. Eu falei, opa, então várias músicas que eu comecei a escutar, havia uma conexão. Eu falei, quem que é esses caras? Olhei, 99% era da Zona Oeste. Sim. E aí fui, quem é quem? O RZO é rapaziada da Zona Oeste. É da né? Zona Oeste. E aí eu entendi a laje lá, entendeu? A laje que aí da eu Vila. comecei a ver algumas músicas, alguns vídeos dos caras. E aí... o RZO foi o rap... Tudo bem, tinha... Nossa, esqueci o nome dela, que ela faleceu tão nova. A Dinadi. Mas o RZO trouxe o Negrali, né? Começa a trazer também a mulher, as minas pra dentro, né? Da família, né? Exatamente. E aí, Dinadi, Função RHK, Não Vou Lembrar de Todo Mundo, Negro Útil, Império ZO. Um monte. E aí eu comecei a ver a banca da Zona Oeste. O flow lá era diferenciado. Sim.
E aí eu comecei, ao ouvir Sabotagem, a minha mente já tava diferente. Eu falei, o Sabota, ele buscou muita referência ali também. Sim. Beleza que ele escutava músicas e isso ajudava ele a formar o conceito dele, a ideia que ele queria trazer pra música dele. Mas meio quem apadrinhou ele também foi o Elhão, né? O Elhão que puxou o Sabota ali e trouxe Exatamente. pro bonde, né? Então, e aí quando eu ouvi Um Bom Lugar, que aí tem a participação do Black Alien também. Sim. E no Rap Compromisso eu acho que o RZO canta o refrão. Rap é compromisso. Tem não só o Sabota, tem as vozes do fundo ali. Porque o RZO canta no show, né? Eu acho que quem gravou foi a galera do RZO junto, né? Porque eles tinham muita collab ali, chama de collab hoje, mas era muito feat, né? Muito feat. Então foi massa, assim, porque era um flow diferenciado. Na Zona Sul você tinha ali Racionais, Rosana Bronx, e era um flow mais... E a estrutura de rima ali já era uma coisa mais compassada, né? Não era mais acelerado. A primeira vez que eu vi um Speed Flow foi na música do Sabota, né? Munha. Ah, o Munha. Então isso E isso destravou, assim... Falei, meu, que diferente. E mesmo as referências de sampler também, do que eles iam samplear, né? Hoje você vai investigar o trabalho do Racionais, é nossa, absurdo, assim. Isso. Porque daí você começa a fazer a galera pesquisar aquele sample, daí você vai indo direto na fonte dos caras, sabe? Assim, o que é a música black anos 60, o que é a música black anos 70. 80. E é diferente o que o Racionais traz do que o RZO traz, embora, né, o último DVD, nem tem o DVD, mas o último show do Racionais, o Elhão tava junto lá, que o Galo de Luta cantou junto. Que da hora, aquele show é lindo. Sim. E aí você vê as coisas meio que casando, né, mas realmente tem uma diferença na sonoridade, uma diferença geográfica tem toda uma disposição. É. E assim, o flow diferenciado, assim, um flow marcante que... Hoje as batalhas de rima estão fazendo muito isso, mas os caras da Oeste já faziam naquele tempo. O flow do DBS é diferente do flow do Elhão. Sim. Diferente do flow do Sabota. Então é um flow... E ali você vê muita métrica, né? Essa questão de métrica e tal. E essa disposição pra mim era diferente, então me chamava a atenção. E aí passou o tempo, precisava me aprofundar, então a gente começou a olhar Emicida, o Criolo é uma pessoa que eu sempre acompanhei também, sempre gostei dele como... o Criolo, ele vai cortando as amarras, assim, né? Porque cada disco do Criolo é um Criolo diferente de uma faixa para outra, né? Na obra do Racionais, você entende até Cores e Valores, que foi um disco que a galera ficou falando um monte de merda, mas você não vê uma grande... ruptura no trabalho. O RZO também, tem vários, né? O Tadeu também, como ele chama? Não é... Eduardo Tadeu. Facção Central. Facção Central. Você vê que tem uma continuidade no trabalho. O Criolo não. O Criolo, você tá aqui num rap, ele tá fazendo uma rima do Grajaú, de repente tem um sambinha. E de repente ele tá no boteco cantando Chico Buarque. E também ele traz uma outra questão que é não uma atualização das pautas, mas um outro contexto de se fazer rap, assim como Emicida traz. Porque Emicida no Amarelo trouxe questões de saúde mental ali, enfim. E de representatividade também, né? Total. Então você vai vendo que a força do rap ela continua, mas ela vai se mobilizando, também vai virando água. Sim. A gente vai saindo do rap pedra na vitrine e vai virando água, né? Eu quero fazer uma contribuição e eu sempre tenho pra mim, Tainá, que o rap, no dia que ele deixar de conquistar, ele vai deixar de ser rap, entendeu? Sim. Então não é o fato de ser boom bap, não é o fato de ser trap, não é o fato de ser drill. No dia que o rap deixar de conquistar, ele vai deixar de ser rap. Na minha concepção. Então a gente tem que ocupar esses espaços. Sim. A gente tem que estar lá. Presente. Exatamente. Tem que se fazer presente. Então, e essa força de ocupar, a gente vai estar lá, a gente vai chegar, eu falo muito isso. A gente vai chegar, entendeu? E quando você vai gravar a sua música? Porque você tá falando agora, a gente quer saber da sua música. Boa. Vamos lançar sua música aqui, porque brilhou o sorriso da ocupação. A decisão de gravar. Tá, porque às vezes você tá lá com o caderno de 10 matérias, com milhares de letras, e aí, pra compor um disco, você tem conteúdo, mas como escolher as músicas que você vai lançar? O que faz sentido pra você? Porque tem uma vida ali posta.
escrita, letrada. Tem visões de mundo que talvez você reconheça em você hoje, talvez não reconheça mais, mas faz sentido gravar, porque aquilo também faz parte do DNA, do teu DNA social. Quando você define que vai gravar, como foi esse seu processo artístico mesmo, de se entender artista de fato, Que não mais entendi o moleque da profissionalizar. escola, não mais o cara do sarau. Quando isso... Tá, vou entrar no estúdio e vou gravar. Foi 2022, quando eu fiz o sarau, e na organização do sarau, a professora Juliana mandou mensagem pra mim, ela perguntou assim, Johnny, você consegue fazer uma apresentação sua? E até aí tudo bem, eu não tinha sacado ainda a oportunidade. E eu pensei, eu consigo, porque eu já tinha o material, eu já estava estudando algumas referências. Você tinha um repertório pronto? Você consegue se apresentar uma coisa e apresentar uma música? Uma música. Pior que eu tinha. E assim, como eu não tinha os beats, então eu tinha que pegar do YouTube. Porque se os BPMs estiverem dentro da métrica, beleza, dá pra encaixar e dá pra fazer bem bolado. Então eu já tinha um repertório. Eu cantei 5 músicas. Em 3 meses, autorais. E os beats eram do YouTube. Do YouTube. Obrigada pela parceria, YouTube. Beat do YouTube. Cantei 5 músicas e o pessoal gostou assim. E a primeira. E o que mais me fez ir lá foi a primeira música que eu gravei, que chama Era o Neguinho. Que eu lancei dia 23 de maio, salvo engano. Mas foi em maio. E ela traz uma vivência que eu tive. Porque quando eu cheguei na universidade eu tive um choque. Entende? Eu sempre tive que fazer as coisas, eu sempre tive que me virar. E ali você chega num ambiente onde eu tive conhecimento, algumas pessoas, né, têm a condição de ter R$2.000 por mês de Uber, né, onde a mãe, vou colocar R$2.000 pra você aí no Uber todo mês, e isso é garantido. Então, R$2.000 era o que eu precisava pra me virar ali um mês, entendeu? Então, essas coisas me trouxeram várias... E foi importante isso, referências, e eu escrevi essa letra, Era o Neguinho. Por que Era o Neguinho, né? Porque as pessoas, elas veem a gente no sentido pejorativo. Era o Neguinho, aquele que tá à margem. É mais um, entendeu? Sim. Mas eu quis trazer, não, a gente pode, entendeu? E a gente vai chegar. E a gente vai ocupar esse espaço que você tá ocupando, entendeu? Tá tomado. Exatamente. E aí, eu vi que a galera... Recebeu. Porque mais é uma energia. Essa música é uma energia. Recado. Receber o recado. É uma energia. Né? Um sentimento que eu coloquei ali que, meu... E aí a galera comprou isso, eu falei, eu vou ter que gravar. E aí já dei um salve no pessoal, no Vincent. Eu falei, mano, eu queria gravar. E aí ele tinha um pequeno home studio ali na casa dele e tal. Hoje os caras tá com uma produtora, Vinhedo. Os caras tá com uma produtora hoje, assim, com uma estrutura bem legal. Mas era dentro do quarto dele ali. Eu encostei lá, a gente gravou o som. A galera recebeu super bem. Você gravou quantas, assim? Eu tô com 8 músicas gravadas. Tá só com que disco, 4... uma mixtape, né? Porque são tem vários subgêneros ali. Sim. Dá uma mixtape. E aí eu acho que é legal falar da mixtape, porque são vários estilos. Não é só um trap, não é só um boom bap, uma obra fechada, com um álbum, né? Que traz um reconhecimento maior pra você também. Mas se você pegar o Nó na Orelha do Criolo, tem vários estilos ali de som, né? Então, só que o que eu falo é um pouquinho diferente, né? Porque... E eu tô vindo nessa construção, entendendo também... Eu converso com o meu público. Tem que entender o que o público também... Recebe. Não adianta eu só... eu vou colocar isso daqui. Eu sempre trabalhei com vendas, entendeu? Entendi. Então eu não posso fazer da minha cabeça. Tá bom, vou fazer isso daqui. Isso daqui é o que eu quero ou é o que as pessoas necessitam? Mas também você tá testando, né? Agora é acerto e erro no sentido de... Tá, tem um diálogo, mas tem o que pulsa dentro de você também. Também. Porque tudo bem, a gente tem um mercado ali de música... que tem gente fazendo música para TikTok. Então vai ser 30 segundos. O som tem que acontecer em 30 segundos. E tem gente gravando disco, eu falo disco no sentido de conceito mesmo,
com músicas de mais de 3 minutos, que é uma ousadia para o mercado, mas tem gente que escuta álbum, né? Eu sou velha, né? Então eu escuto o álbum da primeira faixa à última. Eu gosto dessa coisa de entender Sim, o sim. artista, sabe? Eu acho que por um single você não conhece o artista. Você pode se aproximar do cara, saca? Mas assim, eu acho que a construção de carreira vai além de 30 segundos do TikTok, né? Pra não ser só uma coisa superficial ali. E o que eu trago nas minhas letras é sempre a mensagem, entendeu? É algo que eu não me vejo sem. Porque a finalidade do que eu faço é alcançar, mas talvez não milhões, talvez, né? Porque o meu foco é tocar um coração. Se eu tocar um coração, eu já entendi que eu fiz a minha parte, entendeu? Ó, Se eu tocar um coração. Quantas você lançou já? Quantas estão disponíveis aí? Estou com 4 músicas disponíveis. No YouTube, no Spotify, né? E inclusive eu só tinha lançado, é importante falar disso também, por conta do acesso. Eu só tinha lançado no Spotify, era a minha preferência, minha plataforma preferida. E aí algumas pessoas entraram em contato comigo e disseram, eu não tenho Spotify. E aí eu entendi que uma boa parte da população também não tem acesso ao Spotify. Porque ainda, é gratuito. Cara, aí você tem que ter memória no celular, teu celular tem que dar conta. Assim, também, são N fatores. E aí estou com música no Spotify, YouTube. Muito a bem. Primeira música gravada era o Neguinho. E aí o segundo lançamento é um EP, né? Que eu chamo de Cantando a Vida. Como chama teu canal? Vamos lá, agora. Quem Meu sabe canal faz é ao o vivo. Johnny Oficial. Vamos lá, já vamos mostrar aqui. Vamos pra quem lá. tá pela rádio, procurem. Mas se você tá pelo Spotify, você vai ver. Spotify não, pelo YouTube, tá, gente? Mas pelo Spotify também. Johnny Oficial. O Johnny Oficial. O Johnny? É. E a intenção foi colocar o Johnny mesmo, né? O nome artístico. Porque é meu nome, né? E criei uma identidade. Calma, eu coloquei alguma coisa errada aqui e eu vou te mostrar o que apareceu pra mim. Não, mas eu vou mandar o link. É que meu canal, a gente acabou de lançar. Aqui pra mim, eu vou colocar. Pronto, agora você faz o quê? O convidado entrar no canal dele pra gente ver aqui tudo que tá lançando. E você tá gravando videoclipe? Como que tá esse... Eu gravei um clipe, Tainá. E como foi gravar um clipe? Porque daí é dar uma cara pra uma música, Foi a né? primeira, exatamente. Foi a primeira faixa, inclusive. Era o Neguinho. E eu produzi com o pessoal, o Vincent, inclusive. Então a gente fez um trabalho bem legal, assim. Olha, ó. Tá vendo? Achou? Não, agora... Postei agora os vídeos. Postei gente, hoje, antes de começar. Ele postou, deixa eu seguir aqui. Exatamente. O Johnny. Pera aí, deixa eu baixar aqui. Pode seguir. Vamos seguir, vamos entrar aqui no... Ó. Estamos seguindo, tem Permaneça, produção de Golden Key e... Slash, que é um menino de Fortaleza. Aí tem Nosso Menino, também produção dos dois, publicado agora há 1 hora, tá fresquinho, gente. As pessoas me pediram ontem que eu lancei ontem, né, o EP. Produção do Vincent. Isso, do Vincent. É que tá com X, quando as pessoas colocam X eu fico meio confusa, como a gente deve pronunciar. Me sinto muito carioca, entendeu? E tem Palavras Singelas. Eu vou mostrar na câmera aqui. Se você não tá vendo na câmera, você vai pro YouTube pra ver a câmera aqui. Boa. Então temos 4 faixas aí que eu acabei de postar, né? E eu estou seguindo aqui, francamente está seguindo, depois quero ver esse clipe aqui. A gente vai fazer um trabalho de divulgação também, muitas pessoas mandar Estamos aqui mesmo. pra isso. E tem que fazer o contato ali no privado, porque essas pessoas me chamaram no privado. Mas cadê a música no YouTube? Eu quero baixar pra colocar pra rapaziada, escutar aqui final de semana, porque aqui em casa a gente assa uma carne. E foi importante isso, foi uma pessoa lá da Baixada, inclusive, que me mandou mensagem, Sério? que eu conheci em Louveira. E aí ele falou, não, pra gente escutar aqui e tal. E aí eu nem tive tempo também de mandar pras pessoas. Mas é um ponto que eu não tive tanta atenção, assim. Porque o meu foco sempre foi o Spotify. Sim. Né? Que é o óbvio, assim, mão. na hora de lançar um som, Isso. né? Mesmo porque é o modelo que a gente tem de divulgação de música hoje, né? De distribuição de música.
E o videoclipe sempre custa mais caro, é mais um gasto. E fazer um lyric vídeo também tem um outro cuidado. Você tá falando de Sim, legendar. Tem legendar. todo um outro trampo. E essas 3 músicas, Permaneça, Palavras Singelas e Nosso Menino, eu fiz questão de legendá-las, né? Porque tem gente Mais que... acesso, né? Pra ter mais acesso. E se você legenda pro YouTube, às vezes, ele vai cortar uma gíria. Sim. Ele não vai sim. levar isso em consideração, entendeu? Se você vai na legenda do YouTube, gente, sinto lhe informar, mas tem umas coisas lá, às vezes eu tô ali, ó, não tô escutando, só tô de olho. Dá gente, uma... Que palavra é essa? Bugou aqui o bot. Exatamente. Então é um processo, assim, que estou proposto a me doar, me dedicar também pra gente alcançar as pessoas, né? No Spotify, a gente tem uma interação maior. Deixa eu já seguir no né? Spotify. Eu sou péssima de Spotify, eu sou horrível de Spotify, gente. Mas compareçam lá no Francamente, no Spotify, no Deezer e todas as plataformas de distribuição de música. Mas eu ainda, eu gosto de ver o artista, entendeu? Entendi. Eu gosto de ver. E aí, no YouTube, tem uma arte, pelo menos da capa, tem uma linguagem ali que eu me conecto mais, porque eu sou do tempo do disco, eu gostava de ficha técnica, Entendi. eu gostava da arte que se propunha, sabe assim? Então eu tenho a coisa visual, bastante visual ainda, né? Estética da música. O Spotify não me dá isso, ele me dá um quadradinho desse tamanho, que eu tenho miopia, astigmatismo, eu não vou enxergar, não é mesmo? E uma dificuldade enorme de procurar música. Tem um ponto no Spotify que é interessante, que quando você abre a música, aparece o Canva dela, sabe? E aí é um videozinho de 5 segundos, de 3 a 8 segundos. E aí ele fica repetindo, sabe? Quando você entra na faixa pra... Não sabia desse... Isso, e é um visual que eu achei que é interessante. Que aqui, né? Se você clicar na música, por exemplo... Vamos clicar na música. E aí você abre o... O que eu tenho que abrir? Aí é o Canva, tá vendo? Então são videozinhos curtos e isso chama a atenção de uma galera também. Sim, e outra, tem uma rapidez. Tem uma rapidez. Ali que também pega. Deu pra ver? Muito bem. Pra você que tá na rádio, vá pelo YouTube. Pra você que tá na TV, você tá vendo. Pra você que tá lavando louça, enxuga a mão. Pausa e presta atenção nesse vídeo. Ouça assistindo, lavando louça também, né? Dá gente, pra colocar lá e ir embora. É o meu momento de consumir conteúdo. Dirigindo, um pouco errado, mas aí eu coloco de companhia, assim, né? Eu gosto de ouvir música no carro, de ouvir podcast, enfim, e lavando louça, né? Então, são os momentos que a gente tem pra conhecer pessoas. Você falou que tem 8 músicas, lançou 4. Lancei 4 e eu não pretendo lançar as 8 agora, sabe? Pretendo trabalhar singles mesmo. Sim. Pra ir sentindo também a galera, né? Vendo como que o público reage. Porque essa Era o Neguinho, por exemplo, ela pegou um público já mais... Eu percebi que é um público mais ali de 22 a 27 anos. Agora você vai começar a conhecer a faixa etária do teu público. Deu pra ver no Spotify. Quem me escutou tinha de 22 a 27 anos. Já essas faixas eu não tive a estatística, mas as reações e interações que eu tive de pessoas mais novas foi maior, por exemplo. Então, é um ponto interessante. Então, a galera mais nova... assim, que tá ao meu redor, tá mais propensa a um trap, a um funk. Sim. E uma galera que já tá que tá acima de 20 anos ali, tá ouvindo Emicida, tá ouvindo Criolo, tá ouvindo Baco, né? Freud, enfim. E a galera 40 a mais tá no RZO, Racionais. Exatamente. Tem as mais fases nova geracionais. Também, tem as fases geracionais. Mas eu vejo pessoas de 30 anos, 31 anos ainda, que tem isso muito forte, né? Depende da cultura também que foi criada. A Thaís, ela de Louveira, tava me contando, ela tem um filho, Matheus, que é novo, dando o nome das pessoas aqui. Esses nomes são fictícios. Mas assim, ela tava me contando que ela coloca Racionais no carro, e aí o filho descobriu, os amigos do filho estão descobrindo agora, assim, né? E ela canta todas, daí ele fica todo orgulhoso que a mãe canta os raps, sabe? Sim. Assim, é muito legal isso, porque também vai passando bastão, né, da geração, porque a galera que tá agora no trap, que tá ouvindo a molecada que tá no trap, sim, não necessariamente conhece o rap mais antigo, né? Então, também tem esse lugar de descoberta, né? Porque tem uma distância geracional muito grande, né?
Tem, é diferente. Não é porque o cara tá no trap que ele acompanhou a escola que veio antes dessa, sim. né? E é uma vez eu tava até conversando com um Flip, um cara que é do rap também, e a gente brincou, né? Eu falei, será que o trap está pro rap tal qual o emo esteve pro rock? Porque traz os elementos, é uma outra geração. Quem é do rap antigo dá uma torcida de nariz. Porque é nova geração, é nova escola. Sim, E aí tem fica uma meio galera que que... pejorativo, assim. É que agora o trap também alcançou um status, né? Mas eu que torci o nariz pro emo, por exemplo, tal, eu vejo os caras das bandas emos falando agora e as referências e as coisas que os caras. Hoje eu entendo que os caras têm meia idade. Eu falei, puta, eu achava que era tudo uma molecada. Olha que loucura, né? Não, Torci o não nariz, é. não gostava. É a mesma coisa que quando chega o Charlie Brown e a galera do skate que ouvia, sei lá, Suicide, ou que ouvia Body Count, que a galera do skate que andava ouvia hardcore. E aí chega Charlie Brown com música na Malhação, que é uma questão geracional também. O Charlie Brown trazia os elementos do hip hop ali, né? Do Muitos, skate e tal. muitos. Só que eu não entendia. Eu fui entender Charlie Brown Jr. muito tempo depois. Porque eu era uma geração mais velha. Ele era um cara muito versátil. Ele é um cara Total. assim. Eu ouvi muito também. A musicalidade Mas dele é viu, muito você boa. tem 24, eu tenho 42. Tem uma distância geracional. A do risada mudou até a cor da luz aqui, ó. Tem uma distância geracional, assim, de Sim. consumo de música, né? E aí o novo sempre vem e quem é velho fica numa postura quase conservadora de... Não, o rap antigo é mais legal, o hardcore da minha época era melhor, o rock da minha época era melhor. E não, né? Hoje eu tenho uma maturidade ali e uma amplitude cultural que me permite ver a importância de todas essas coisas e no seu momento, e o funk, o trap, enfim, todas as linguagens ali têm um frescor que é próprio da sua geração. E isso que você falou é importante, tá? Porque eu tinha um bloqueio, assim, em relação ao trap. Hoje eu consumo bastante. Tem coisas muito boas. Tem, Muito tem. boas, muito boas. E como essa questão da mensagem, né? Eu sou bem enviesado ao escutar um trap. Então, toda música é uma forma de se passar uma mensagem, mas Sim, eu gosto de uma claro. coisa mais consciente. A rapaziada chama de visão, né? Mais visão, mais Uma coisa mais consciente. visão. E tem vários meninos bons que trazem essa questão, né? Pô, a favela também pode. A gente Sim. tá aqui. Que E não assim, necessariamente comercializa uma ilusão. sim, Entende? mas assim, eu lembro de ver uma entrevista, eu não lembro, acho que foi do Brown falando sobre o rap da ostentação, o que ele achava, e todo mundo esperando uma resposta dele destruir os moleque. E ele falou: não. O cara comprou um cordão, comprou uma moto, comprou um carro, qual o problema? Tá tomando uísque bom, qual que é o problema dele falar disso? Não pode? Não pode falar o que conquistou? A ideia não é só essa, mas conquistou. E aí o Kelly J fala, e nem por isso a favela venceu, porque a favela ainda tá lá. Tá A favela não venceu. Então tem esses dois pontos, né? Então o rap da ostentação, ou o trap da ostentação, é a mesma coisa do funk. Foi quando a galera começou a ter acesso. E quando a galera que tá fazendo funk consegue ganhar uma grana e compra a casa pra mãe, e compra a casa pra tia. Tá de X6. É isso. Tá de GLE E por que não vai 300. cantar? Por que não pode? Ai, não, eu sou do morro, não posso cantar porque eu tenho que não posso cantar minhas conquistas. Vai contar e esfregar na cara, assim, que tá andando de cordão de ouro, tá andando de carrão. Cada conquista é um motivo pra gente comemorar, porque é difícil você comemorar, né? Assim, ainda mais quando você vem do pouco. Sim. Então, e eu super entendo esse movimento, né? E o rap também trouxe isso, esse empoderamento de, pô, vamos chegar, vamos... E o trap, ele é que assim, tá acontecendo, então é muito difícil de falar do que tá acontecendo. Não tem a menor possibilidade, porque tá aqui, tá em né? movimento. Aliás, a arte no geral, né? A gente vai ter um contexto histórico do que foi ou do que é o movimento daqui 10 anos. De olhar de uma distância onde caiba algum conceito. Agora, meu bem, é viver a emoção do momento, né? Viver o que tá acontecendo. E é difícil de saber. E você procurar teu lugar ali dentro desse mundo da música, dentro das mensagens de música, né?
E formar público é importante, Tainan. Eu vejo que você criar identidade com as pessoas. Sim. E a gente tem que se propor, vamos criar uma identidade, vamos... Sim. Sem perder a sua, né? Sem perder a nossa. Sem se pasteurizar. Porque no final as pessoas elas vão olhar pro artista ali, pro compositor, pro músico, como uma referência em algum momento. Algo vai conectar essas pessoas. Por exemplo, pode ser que as pessoas venham por conta da minha história. Uhum. Nossa, eu me identifico com o que ele falou. E quantos meninos de periferia que vão prestar vestibular ou que tem um sonho de gravar, vão olhar e... Nossa, legal, ele conseguiu fazer as... Não, a tua fala do cursinho foi extremamente importante. Se você pegou o vídeo agora, o áudio agora, andando pela metade, você vai lá, volta 3 casas e escuta a história do Johnny, porque eu acho que é inspiração, assim, sabe? E não tô falando isso numa demagogia, não. Tô falando muito sério, porque você falou que no momento da sua vida você ficou perdido no sentido de sem a perspectiva. E, de repente, o cara que te fez ler todo dia te abriu colocou um holofotezinho ali, né? Falou, ó, você pode olhar pra cá, vai ampliando o horizonte. De repente, você também, na vida de outros jovens, pode ser um horizonte, sabe? Pode ser Pô, ele conseguiu. Pode ser um ponto de luz, sabe? Assim, Tá, eu também não gosto de estudar. Eu também não tô afim disso. Eu também fui mal numa prova, saca? E, de repente, aquilo pro moleque... Puta, ele também... Porque todo mundo... todo mundo nas redes sociais, que é o lugar que a gente tem de contato com quem não tá próximo fisicamente, todo mundo é muito perfeito, todo mundo é muito herói, todo mundo construiu ali, né, o teu castelo, e aí vive em cima de uma perfeição, sem nenhum defeito, que ela não existe, né? Exatamente. Então, assim, mostrar as feridas da guerra e das batalhas... eu acho extremamente importante. Ninguém vem aqui e fala, puta, eu fui mal numa prova, era pra acertei menos da metade. Não, eu fui o pior, assim. Todo mundo vem aqui e foi foda pra caramba, nossa, entendeu? Mas eu falo disso porque é importante, sabe, Tainan? As frustrações, a gente tem que lidar com elas. E a gente vai ter muito mais momentos de frustrações. Eu não vou dizer fracasso, porque... acho muito pesado. Tem gente que não tem condição financeira, mas ela nunca foi um fracasso. Sim. Entende? Precisa parar de balizar por isso também, né? Ah, a pessoa não tem dinheiro, fracasso. Não, porque... Não, nunca foi... Exatamente. Da meritocracia aí também vamos combinar, né? Ninguém sai do mesmo lugar. Minha mãe nunca foi um fracasso. Sim. Nunca. Entende? Então, não é porque ela não acessou determinados lugares que ela é um fracasso. Sim. Pelo contrário, ela fez mais do que muita gente. Sim. Que tinha condições e que estava dadas as cartas ali, né? Então, se for colocar caminhada, sola de pé, eu tenho certeza que ela fez muito, muito mais do que muita gente, sem ter o recurso que essas pessoas têm. E eu falo isso de forma apropriada, porque eu vivi isso, eu vi isso. Mas é isso, Tainan, a gente tem que... quando você fala dessa imagem que é passada na rede social, na mídia, essa perfeição... esse narcisismo, né? Sim. Tá muito em alta essa discussão. Do compro logo existo. Tem gente que tá à base disso. Compro logo existo. Eu preciso comprar. Ela virou escrava, ela virou refém disso. Porque ela tá consumindo também diversas coisas que essas mídias em massa colocam para essas pessoas de forma inconsciente. Mas é a sociedade do consumo, né? E é isso que o capitalismo espera, de fato, né? Cada vez mais, cada vez você trabalha mais para ter mais e coisas mais descartáveis e cada vez menos relações, porque as relações pessoais de verdade, elas te trazem para um ambiente de reflexão, sim, de questionamento. Então, quanto mais superficiais forem as relações, mais você consome. Né? Mas porque acaba virando um refúgio ali, né? E a rede social, né? A internet é muita informação, é muita, né? E o algoritmo é algo interessante que acontece nessa nova era também. Sim. Porque ele vai começar a filtrar suas preferências, os seus gostos e vai começar a oferecer aquilo para você. E te fechar no mundinho também, que é o que é perigoso, né? E nem sempre a gente tá consciente o tempo todo. Isso é fato.
O homem como ser humano, né? O ser humano é um ser irracional. Ele não é totalmente racional. Então, nessas irracionalidades, existe um estudo por detrás disso, Sim, né? É importante falar. Tem uma engenharia Tem uma ali. engenharia. Só o seu passar dedo aqui, ó, já dopamina aqui, maluco, tá aqui, ó, você aciona teu cérebro, você tem prazer nisso. E você vê que a notificação, né? Toda vez que a pessoa pega um celular, geralmente ela já olha, antes dela olhar a hora, ela já olha a notificação, pra depois ela olhar a hora. E você vai percebendo. E é só a gente pegar quantas pessoas não tem o WhatsApp aí na tela, no primeiro plano. Eu sou uma delas. Eu tenho também. Entende? Mas o Instagram, o Facebook, o Twitter. Não tem na primeira tela. Mas uma boa parte da juventude que eu conheço e convivo tem. Eu acho que tem gente que vem de uma geração antes da sua e também mas assim, tem eu fico isso me em evidência. policiando para que a internet, minha relação com a internet não seja maior que a minha relação comigo. Não tô nem falando com meus amiguinhos, tô falando comigo mesmo, assim, porque eu super tenho essa preocupação. Como eu trabalho com comunicação, trabalho, né, com gestão, Sim. enfim, então tem aquele lugar. Eu tenho que eu sou cobrada de estar o tempo todo na internet, e nem é sobre o conteúdo que eu tô gerando, tem que mostrar, tem que postar foto de biquíni, tem que postar conteúdo, gerar conteúdo. Eu falei, gente, não estou afim de jogar esse game. Isso pode ser prejudicial para os trabalhos que eu exerço, não é? Mas ao mesmo tempo é saudável para mim, e eu sei que a hora que eu desligo meu celular, esse mundo aqui para de existir, e o mundo que eu tenho é esse, onde eu tipo encosto em você, abraço a Júlia, e é isso que é a vida real, assim, eu saio do show de Truman, sabe? Sim, não é a perfeição, né? É onde a gente acorda todo dia e às vezes não... E no processo da gravação é importante falar, porque não é só chegar e gravar. Muita gente acha, nossa, é só chegar e gravar. Às vezes a gente tem que regravar, às vezes a gente vai... Quanto tempo pra produzir essas 4 músicas? Você demorou? Eu coloquei a voz em mais ou menos 1 hora em cada uma. Tá. Então... Dão 8 horas só de colocar a voz. Fora o tempo que a gente chega no estúdio, se acomoda. Pré-produção, a pré-produção mesmo. Os beats de quem? Os beats, o primeiro beat é do Vincent. Os outros 3 que eu lancei é do Slash, que é um menino lá eu falei Fortaleza, mas ele é do Ceará. Eu não sei se ele mora na capital. Então, pra não afirmar algo aqui, eu tinha falado que era Fortaleza, mas me retrato. E ele é um menino muito bom. E eu acho interessante criar essa conexão. Tem um menino de Minas também, da 031 BH, 031 BH. Quando eu falo 031, 088, a rapaziada fica... É só no prefixo. Só no prefixo. Mas é interessante. E também tô tentando criar umas conexões em outros estados para além de São Paulo. Porque eu penso assim, né? Criar raízes é fundamental. Sim. Porque essa rapaziada vai escutar, vai consumir a música, vai ter uma referência, falar, pô, o cara tá vindo numa linha legal. E a guerrilha não tá só no algoritmo, não, tá na vida real. Tá na vida real. Eu falei aqui, gente, que eu vou montar uma franquia de carro do ovo pra divulgar artista. Pra passar nos bairros, quer o ovo aqui e escuta esse som novo. Isso, gente. A gente tem que ir pra guerrilha da rua. A gente tem que ir pra guerrilha nas ruas, assim, de colar cartaz em poste de novo. Isso. E tem que fazer o tete a tete, assim. O boca a boca funciona. A internet, ela é importante? Super importante, mas existe exatamente, porque para você ter um engajamento as pessoas precisam te conhecer. Sim. E essa base que vai te conhecer, elas vão impulsionar você nas redes e aí vai virando um processo que vai se retroalimentando, né? Você tem engajamento, essas pessoas, você ganha mais visibilidade, mais alcance, o algoritmo te projeta mais, as pessoas veem mais. Você tem relevância, porque é isso, né? O algoritmo tem esse papel de entender, né? Porque a matemática dele é essa, entender que você tem relevância, que tem mais gente e vai te distribuindo mais, né? Sim, e a matemática é interessante também, porque a matemática ela traz a realidade, modéstia à parte, em forma de números, né? E aí eu fico pensando ali. O algoritmo é sobre realidade ou sobre uma construção de realidade? Porque eu tenho para mim que o algoritmo é uma construção de uma realidade que não necessariamente
tá posta, assim. É né? uma regra. É uma regra e só se uma você possibilidade. entender como você Funciona. como você pode usar a seu favor, vai funcionar. Mas eu digo assim, a matemática enquanto ciência propriamente dita, é interessante também essa visão, porque na literatura você tem algumas pessoas que defendem essa tese, né? Que ela tenta mensurar ali a realidade, Sim. apresentar em números, né? Eu acho que isso é fantástico, né? Só que a realidade ela tá em movimento também ao mesmo tempo, e ela é muito versátil. É igual uma água, eu não consigo deixar ela em um formato só. Se ela for gelo, né, e eu colocar ela em outros ambientes... Você molda. Eu vou moldando, ela é muito versátil. Sim. E se tiver uma pedra na frente dela e ela estiver descendo, ela vai desviar da pedra. Se você colocar ali um foguinho na água ali, ela vai evaporar, vai virar fumaça. Então é importante. E sobe, condensa, sim, e chove. Depois precipitação. Olha, menino, gente, que estudou pro vestibular, que eu não lembro nada disso. Johnny, fala uma coisa. Como a galera te acha? Vamos dar as suas redes pra galera te achar. Perfeito, eu vou colocar pra galera que tá na rádio, escuta, pega papel e caneta. Agora, nesse momento, anota. Porque eu sei que você tá ouvindo pelo celular, então... Porque ninguém tem mais rádio em casa, né? Então, continua ouvindo aqui, pega papel e caneta, anota. Pra você que tá pelo YouTube, vai estar aqui embaixo, em algum lugar deste vídeo. Vamos lá. O Instagram, que é a rede que eu mais utilizo atualmente, é o Johnny Oficial. UJOHNY Oficial. E o YouTube é igualzinho também. Eu já tentei padronizar. O Johnny. Pra dar um ênfase, né? Sim, já também. O nome artístico já. Ficou já o nome artístico. E porque as pessoas me conhecem pelo nome, né? Assim, então, o Johnny, entendeu? Johnny. Como é natural, a gente fala isso inconscientemente. Sim. Já vou seguir aqui, galera. Recados finais, quer mandar beijo? Quero mandar um abraço aí para todos os meus seguidores, a todas as pessoas que estão comigo construindo junto, porque o meu trabalho não é o Johnny. O Johnny não é uma pessoa, o Johnny é uma construção. São várias pessoas que acreditam nisso e que estão comprometidas também com isso. Quero agradecer, satisfação, Tainá. Obrigado demais. Por ter participado do programa, é muito importante esse espaço pra gente. Vamos tomar conta. É para isso que esse programa existe, assim, que é para pessoas como você que tem histórias para contar e que tem uma visão possa contribuir com uma construção de outras vidas, de outra sociedade. Né? A gente fala tanto de construir uma outra sociedade, a gente começa por onde? Né? Por nós mesmos, por nós né? Mesmos, é isso. Eu entendo isso, né? É isso. Não adianta mudar o mundo se eu não mudar meu próprio passo, né? Sim. É isso aí. Então, é isso, Tainá. Obrigado. Valeu demais! Brigadão mesmo. Galera, ó, seguinte, ó, tô seguindo o Johnny aqui nas redes sociais. Tá aqui, ó, 28 do 6 aqui, ele lançou Cantando a Vida. Spotify, YouTube, todas as plataformas digitais. Tá com 4 sons na pista. Eu sempre falo, custa R$0 você entrar em uma das plataformas, ouvir o som que é de graça. Gente, olha, vocês jovens vivem numa época muito boa, que vocês consomem arte de graça. Na minha época, eu tinha que comprar uma fita, eu tinha que comprar um CD, eu tinha que comprar um disco pra ouvir música, né? Porque as coisas que eu gostava não estavam muito ali na rádio. De qualquer forma, é um privilégio você poder consumir arte, cultura, e você poder contribuir com o artista só usando a ponta do teu dedo pra deixar o quê? Um coraçãozinho ali, um like, uma mensagem pra engajar essas pessoas que estão na batalha para transformar o mundo, para fazer arte, cultura. É muito salutar isso, né? E não é fácil, mas não desistiremos. Mas é um processo. É um processo. Galera, obrigado, Juju, tá aqui coordenando as câmeras. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainá Franco.